Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Por gentileza, os que encontraram o texto, confirme dizendo amém. Amém. Diz-nos assim o texto bíblico: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Se assente, irmãos, por gentileza. Com base no texto que lemos, eu quero falar aos irmãos nesta noite à luz do seguinte tema: vivendo uma vida crucificada. E quero, juntamente com os irmãos, entender, à luz do texto, o que é uma vida crucificada, bem como quais são os aspectos de se viver uma vida crucificada, quais são as implicações em se viver uma vida crucificada. A carta que Paulo escreveu aos irmãos na Galácia, ela é o maior tratado teológico de defesa à graça e à liberdade cristã. Charles Erdman, ele descreve este texto como sendo a carta magna da liberdade espiritual para todo mundo e em todas as épocas. Paulo escreveu essa carta com o propósito de defender o seu apostolado, bem como trazer de volta ao Evangelho da graça e à liberdade em Cristo os seus leitores. Isto se dá em razão dos mestres legalistas, ou seja, que viviam segundo os preceitos da lei, e antinomistas, ou seja, que pervertiam o sentido real do que é a graça, terem se infiltrado no meio da igreja. Ao se infiltrarem, eles perverteram o entendimento dos irmãos a respeito da doutrina, dizendo-lhes que somente a graça e a fé em Jesus já não era o suficiente no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Para isto, eles afirmam que era necessário viver uma conjuntura, uma espécie de uma teologia híbrida. E eles defendiam, então, que era necessário misturar a graça com as obras da lei, cristianismo e judaísmo, Cristo e Moisés. Em face disso, Paulo, ele mostra aos seus leitores que isto não é somente um desvio doutrinário,
Paulo, ele apresenta ao longo da carta que isto não é somente apostasia, mas expressadamente Paulo afirma que viver segundo esses preceitos é tornar-se a colocar-se debaixo da maldição da lei, da qual Cristo já havia os resgatados mediante a crucificação. Aqui no capítulo de número 2, por sua vez, o tema central que Paulo aborda é a justificação pela fé. Aqui Paulo, de modo prático, ele ensina aos seus leitores qual é a única forma de não se estar debaixo da condenação da lei. Paulo, de modo prático, de modo pedagógico, ele vai ensinar a estes irmãos qual é a única forma, deixando claro que não há outros meios de não mais se estar debaixo da condenação da lei. Sobretudo, Paulo, aqui nesse texto, ele apresenta qual deve ser o estilo de vida, a conduta, o comportamento, a cosmovisão daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Paulo, então, ele deixa claro que o estilo de vida dos salvos em Cristo Jesus é viver uma vida crucificada. Isto pode ser denominado como a experiência da cruz. Veja, na parte A do versículo, Paulo, ele diz: fui crucificado com Cristo. Paulo, ele está falando de algo vívido, de algo real. Paulo está falando de uma experiência da qual ele mesmo havia participado. A ideia aqui é que ele está crucificado com Jesus. Contudo, Paulo aqui não está se referindo no sentido literal. Ele não está afirmando que fisicamente ele está crucificado com Cristo. Ele está aqui ilustrando a realidade dessa experiência. Quando Paulo então fala sobre viver crucificado, primeiro, Paulo está se referindo ao papel desempenhado pela cruz na experiência cristã. Segundo o conceito de Paulo, ele mesmo havia participado dessa experiência. Mas, em segundo lugar, ao falar de sua experiência pessoal sobre viver uma vida crucificada, Paulo está se referindo aos objetivos e aos efeitos da morte de Cristo, que é desfrutado por todo crente, que é experimentado por todo crente. E com isto, ele também está se referindo à comunhão que o crente desfruta com Cristo, ao ser chamado para suportar
uma crucificação espiritual do eu, semelhante ao que Jesus enfrentou. Mas em terceiro lugar, ao falar sobre uma vida crucificada, Paulo se refere a um evento específico e completo que marca a identificação do cristão com Cristo. E é em face disso que Adolf Pohl, comentarista bíblico, ele vai dizer a respeito de Paulo, que em Paulo não somente se podia ouvir, mas também podia se ver a mensagem da cruz. Devemos entender que isto é o que descreve a vida cristã. Devemos entender que aqui, de fato, caracteriza-se o que é a vida cristã. Corroborando com isto, Brennan Manning, ele diz o seguinte: ser cristão é ser como Cristo, é perder a vida de algum modo a fim de encontrá-la. O cristianismo prega não apenas um Deus crucificado, mas também homens e mulheres crucificados. Não há discipulado sem cruz. Não sou seguidor de Jesus se vivo com ele em Belém e Nazaré, e não no Getsemane e no Calvário. Poderíamos, a caráter introdutório, sintetizar todo este contexto da seguinte forma: cristianismo é muito mais que estar aos pés da cruz. Cristianismo é estar crucificado. Aleluia! Vejamos então, à luz do texto, quais são os aspectos de uma vida crucificada. Em primeiro lugar, Paulo nos apresenta qual é o resultado de uma vida crucificada. Paulo, ele nos apresenta objetivamente qual é o resultado de alguém que vive uma vida crucificada. Ele vai dizer o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que o resultado de uma vida crucificada é uma vida cristocêntrica. Ou seja, Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é o objetivo, Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Jesus é para quem nós devemos olhar. Paulo, nestas palavras, ele se refere à anulação das experiências independentes. Ou seja, Paulo, ele está se referindo que, com isto, nós nos identificamos com Jesus de tal forma que nós só faremos aquilo que Jesus fez, que nós só pensaremos aquilo que Jesus pensou, que nós só viveremos segundo a vontade de Jesus. Paulo, ele está aqui nos apresentando que uma vida
cristocêntrica não se trata simplesmente de uma vida conjunta, ou seja, uma vida conjunta são duas pessoas que residem no mesmo espaço, porém, cada uma delas possuindo a sua independência, cada uma delas possuindo as suas vontades próprias, cada uma independente da outra. O que Paulo aqui está afirmando é que, na verdade, uma vida cristocêntrica é o cristão fazer de si mesmo a habitação de Cristo e, consequentemente, eliminar todas as suas vontades e, consequentemente, eliminar todas as suas paixões e, consequentemente, eliminar toda a sua maneira de interpretar a vida, de interpretar o mundo. O cristão, ele tem em Cristo o seu referencial maior. O cristão, ele busca em Cristo agradar somente a Ele e a mais ninguém. Infelizmente, nós estamos vivendo um período aonde costumo dizer, baseado em um trecho da canção de Jacinto Esteves, quando ele se refere, dizendo que no cristianismo de hoje, no evangelicalismo de hoje, Jesus é tratado apenas como um nome na parede e nada mais. E infelizmente, para muitos, Jesus é um personagem secundário. Infelizmente, para muitos que se dizem cristãos, Jesus já não é um personagem interessante. Buscamos os nossos referenciais que são falíveis. Buscamos os nossos referenciais em padrões que são contrários àquilo que as Escrituras nos estabelece. Infelizmente, Jesus se tornou um personagem secundário. Façamos um exercício analítico. Veja, na grande maioria do que se canta em nossas igrejas, falamos de água, falamos de fogo, falamos da pessoa do Espírito por meio de símbolos, azeite, pomba, falamos de bênção, falamos de vitória. Façamos ainda mais outro exercício. Analisemos a grande maioria daquilo que se prega em nossos púlpitos. Pouco se fala a respeito de Jesus. Pouco se ensina a respeito de Jesus. E quando olhamos este quadro, seria semelhante ao que aconteceu em Mateus 16. Se nós, à semelhança dos discípulos, andássemos pelas igrejas, perguntando o que pensam os crentes a respeito de Jesus, teríamos respostas semelhantes. Talvez ele seja Moisés, talvez ele seja Elias, talvez ele seja Jeremias ou um dos profetas. Se nós contemporalizarmos isto, nós poderíamos ouvir muitos pensando a respeito de Jesus da seguinte forma: Jesus é a possibilidade de uma mudança financeira na minha vida. Jesus
é a possibilidade de eu receber um milagre, mas que, de fato, deveríamos pensar a respeito de Jesus. É o que Pedro proclamou pela iluminação do Espírito, quando os discípulos voltam, respondendo o que as pessoas pensavam. Jesus então pergunta: o que vocês pensam ao meu respeito? Pedro respondeu a ele: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Em outras palavras, era Pedro ensinando a nós a respeito de Jesus, que Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés. Se nós ajuntássemos todos os profetas que a Bíblia apresenta, a eles todos juntos, nós poderíamos descrevê-los na resposta de João Batista: eu não o sou, eu não sou digno sequer de atar a correia das suas alparcas. Moisés, ele batizou o povo nas águas do Mar Vermelho, mas é Jesus quem batiza com Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele é o maior de todos. O nosso modelo não é pregador, o nosso modelo não é cantor, o nosso modelo não é raio-x de Deus. Sabe por quê? Em uma noite como essa, você pode ter pregador famoso, em uma noite como essa, pode ter cantor famoso, mas se não tiver Jesus na casa, não adianta. Não tem festa, não tem alegria. É para Ele que nós devemos olhar. Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O resultado de uma vida crucificada é uma vida cristocêntrica. É uma vida centralizada em Cristo e em suas vontades. Mas em segundo lugar, vejamos, à luz do texto, como é possível viver uma vida crucificada. Viver uma vida crucificada trata-se de um enorme desafio. Em razão de tudo que implica viver uma vida crucificada, como é possível viver deste modo? Como é possível ter este modelo de vida? Respondendo a isso, Paulo, ele diz no texto: portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Somente mediante a fé, e não fé pela fé. Se você perguntar a qualquer brasileiro, isso em razão de uma cultura religiosa histórica que herda-se dos jesuítas, qualquer brasileiro vai dizer: eu tenho fé, eu acredito. Contudo, o cristianismo não trata de fé na fé. O cristianismo não trata-se apenas de crer. Nós temos um objeto de fé. Nós temos um alvo de fé. Então Paulo, ele diz que somente pela fé
no Filho de Deus, é possível viver uma vida crucificada. Hebreus 11:1 apresenta-nos o que é fé. Fé é a certeza do que esperamos, é a convicção daquilo que não vemos. Neste sentido, implica-se em um viver não carnal, seguindo não mais os desejos e impulsos do ego, das paixões, mas sim de uma nova existência, uma vida de fé. Mas o que Paulo quer dizer quando diz que neste corpo terreno vive pela fé no Filho de Deus? Paulo mostra a fé como uma esfera em que o cristão ele vive. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7, ele diz que nós não andamos pelo que vemos, mas sim por meio da fé. Ali Paulo apresenta a razão, o meio como é possível viver uma vida crucificada. Somente por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus. Não é por méritos, não é por capacidade humana, é por meio da fé em Cristo Jesus. Não é por aquilo que fazemos, mas sim acreditando naquilo que Jesus fez por nós. Não é daquilo que somos, mas sim em quem Jesus o é. Martinho Lutero, o grande reformador, ele dizia: eis a liberdade cristã na fé única, que não nos converte em ociosos e maldosos, antes em homens que não necessitam de obra alguma para obter a justificação e a salvação. É interessante nós uma vez mais nos voltarmos ao pano de fundo histórico da carta. Paulo aqui está lidando com uma situação aonde está sendo disseminado no meio da igreja a desnecessariedade da obra de Cristo na cruz. Paulo aqui está lidando com falsos mestres, que em outras palavras estavam ensinando ao irmão: esse negócio de graça é coisa de crente liberal, esse negócio de graça é coisa de crente mundano, coisa de crente de verdade mesmo é subir ao monte, coisa de crente de verdade mesmo é o quanto que você ora. Entendamos que com isso eu não estou dizendo que você não deve orar. Entendamos que com isso eu não estou dizendo que você não pode ir ao monte orar. Mas o que eu estou afirmando, com base nas palavras de Paulo, é que a justificação não se baseia em suas idas ao monte. A justificação não está pautada em quantas vezes você dobra o seu joelho. Lucas, ele registra o encontro de Jesus com aquele jovem rico. E então, ao ir ter com Jesus, ele vai e diz: bom mestre, o que eu
fazer para herdar a vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E a resposta para esta pergunta é um absoluto nada, porque não há nada que ele ou cada um de nós pudesse fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna, ela é uma bênção, uma graça, um favor das dadivosas mãos de Deus para nós. Mas eu faço questão de ressaltar, em face de muitos se recusarem a entender esta verdade central do cristianismo. Com isso, não estamos dizendo então que você pode viver a sua vida de qualquer forma. Com isto, não estamos afirmando que você deva viver uma vida promíscua, uma vida perversa. Aqui Paulo, ele estava combatendo o antinomismo dos falsos mestres. O que é o antinomismo que Paulo está combatendo? É a ideia distorcida de que, em face de sermos salvos pela graça, eu posso fazer o que bem entendo. Em face de ser salvo pela graça, eu posso viver de qualquer maneira. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 11, ele apresenta qual é a postura de um crente salvo, e não de um crente que será salvo, mas qual é o comportamento de um crente salvo em Cristo Jesus. Para isto, ele vai dizer as seguintes palavras: considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo ali, ele está afirmando que todo cristão, ele deve viver como morto para o pecado, porque Deus assim o vê. Então, em face disso, ele vive desta forma, mas em um sentido ilustrativo, de modo prático. A ideia de Paulo ali é que todo cristão, ele deve andar com um atestado de óbito no bolso. Eu vou repetir apenas para enfatizar. Não é para arrancar glória nem nada, é para enfatizar. Todo cristão, ele deve andar no bolso com um atestado de óbito para identificá-lo. É essa a ideia de Paulo. A história conta a respeito de Agostinho de Hipona, um dos primeiros pais da fé. Agostinho, antes de sua conversão a Cristo, foi um homem promíscuo, perverso, de muitas amantes. Um dia, andando pelas ruas da sua cidade, ele encontrou uma de suas ex-amantes. Ela, ao vê-lo, começou a chamá-lo: Agostinho, Agostinho. Ao vê-la, ele começou a andar aceleradamente para distante dela. Vendo isso, ela começou a chamá-lo mais alto ainda: Agostinho, Agostinho, e ainda disse: sou eu. Ao que ele se virou para ela e respondeu: eu sei que você é você, mas eu
já não sou mais eu. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu te dizer uma verdade: o que te identifica como um cristão não é a roupa que você veste, não é o terno que você coloca, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é vir aqui cantar, pregar, rodar. O que te identifica como um cristão é o atestado de óbito no bolso. É ele que diz: eu não sou desse mundo, eu sou de Deus, eu vivo para Deus, é para Ele. O resultado de uma vida crucificada é uma vida cristocêntrica. A única forma de se viver uma vida cristocêntrica é por meio da fé em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, vejamos qual deve ser a razão para vivermos uma vida crucificada. Sabendo de todo esse peso, de todos os desafios implícitos a isso, por qual razão? Por qual razão nós devemos viver uma vida crucificada? Paulo, ele vai concluir no texto, referindo-se a Jesus, ele diz que me amou e se entregou por mim. O amor de Deus por nós, manifesto em Cristo Jesus, é a razão para vivermos uma vida crucificada. Talvez eu nem precisasse substanciar a ideia, porque em si ela já expressa mais do que precisamos, mais motivos do que precisamos para viver uma vida crucificada. É porque Deus nos amou, e como prova desse amor, Ele entregou o seu Filho por nós. E eu gosto da teologia paulina nesse sentido, porque ele vai dizer o seguinte: que Deus nos amou. De que forma? Quando eu ainda estava morto em meus delitos e pecado. Sabe quando você não valia uma moeda furada? Foi aí que ele te amou. Não há nada que nós façamos para merecer o amor de Deus, mas também não há nada que façamos para que Deus deixe de nos amar. O nosso amor por Deus é apenas o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Em outras palavras, só amamos a Deus porque Ele nos ama. Só amamos a Deus porque Ele nos ama. Em face disso, entenda: viver uma vida crucificada não deve ser algo pesaroso. Apesar de todos os desafios, não deve ser pesaroso. Viver uma vida crucificada não deve ser uma obrigação por medo de punição divina.
Viver uma vida crucificada deve estar pautado no amor de Deus por nós. Em sabermos que nós não temos mérito nenhum no amor dele por nós. Eu gosto muito de uma descrição que o Brennan Manning dá sobre a nossa real condição no que diz respeito à nossa dependência de Deus. Ele diz que nós, na verdade, somos como mendigos, não merecedores, assentados às portas da misericórdia de Deus. Mas ainda assim, ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. E o amor dele por nós é pregresso a todas as coisas. Isso aqui não é emocionalismo barato. Antes que Deus manifestasse o seu primeiro ato criacional, ele já nos amou. João 3,16 diz que o ápice do amor de Deus por nós, pelo mundo, é manifesto de que forma? Por ter entregado Jesus na cruz. Só que Apocalipse diz que o Cordeiro, que é Cristo, foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que Deus manifestasse o seu primeiro ato criacional, ele já nos amou. Ele já havia escolhido nos amar. E não porque fosse carente, porque Deus é plenamente satisfeito em si, mas porque ele escolheu nos amar. Conclui então dizendo que o amor de Deus por nós deve ser a força motriz de uma vida crucificada. Não deve ser aquilo que ele possa ter feito ou possa vir a fazer por você, mas sim o amor dele por nós. É semelhante a Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, aleluia. Ainda que o campo não produza, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ainda que ele não me dê uma casa própria, eu o louvarei porque ele me ama. Ainda que ele não me cure nesta vida, eu o louvarei porque ele me ama. Ainda que eu seja perseguido, eu o louvarei porque não há nada que seja maior do que o amor dele por nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Você tem mais
que razões o suficiente para viver uma vida crucificada. Você tem a única. É saber que Deus o ama. E que a circunstância da sua vida não anula essa verdade. Esteja você aqui hoje enfermo, Ele te ama. Esteja você hoje aqui padecendo necessidade, Ele te ama. Esteja você hoje aqui prestes a ser despejado, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama.